Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos ver a aula de inequação. Antes da gente começar com a aula propriamente dita, eu queria deixar alguns recados para vocês. Primeiro, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades, beleza? Outra coisa, pessoal, antes da gente começar com a aula de inequação, é importantíssimo que você reveja as nossas aulas anteriores de intervalos reais, função do primeiro e do segundo grau, equação do primeiro e do segundo grau, fatoração. Por quê? Porque essas aulas são pré-requisito para a aula de inequações que a gente vai ver hoje. Beleza? Regra prática, pessoal. Nessa nova série de aulas, a gente vai mostrar para vocês algumas regras que vão facilitar muito alguns dos cálculos envolvidos em equações. É essencial, olha o essencial destacado aqui, essencial, importantíssimo, que o aluno já tenha assistido nossas aulas anteriores de fatoração, equações e funções do primeiro e do segundo grau. Sem assistir essas aulas anteriores que a gente já fez, fica muito difícil entender os conceitos de inequação. Outra coisa, gente, quase todas as inequações nos vestibulares podem ser reduzidas em equações do primeiro grau ou do segundo grau. Então é importante que a gente domine esse conceito. Vamos ver agora, pessoal, a regra prática aplicada às inequações do primeiro grau. A gente já viu isso, inclusive, nas funções do primeiro grau, esse conceito inicial, né? A gente tem dois casos possíveis. A nossa reta vai ser crescente ou a nossa reta vai ser decrescente. Ela vai ser crescente quando o número que multiplica o x for maior que zero. E ela vai ser decrescente quando o número que multiplica o x for menor que zero. A gente já viu isso. O que eu quero que você entenda? A minha função, quando ela é crescente, ela começa negativa, depois ela passa a ser igual a zero e depois positiva. Aí você perguntar para mim, por quê? Tá vendo essa reta rosa? Essa reta rosa, ela começa o quê? Abaixo do eixo x. Então, olha só. Até aqui, todo esse trecho está abaixo do eixo x, concorda? Beleza. Depois disso, ela passa a ser igual a zero. E depois de passar a ser igual a zero, ela passa a ser o quê? Positiva. Então, ela começa abaixo do eixo x, depois ela fica exatamente no eixo x, e depois ela fica acima do eixo x. Então, minha função ela começa negativa, depois fica exatamente igual a zero, e depois ela passa a ser o quê? Positiva. Tranquilo? Pegou o jeitão? E aqui, pessoal, temos de novo a minha função, que é essa reta rosa aqui. Olha o que acontece. Ela começa acima do eixo x, ou seja, ela começa positiva. Depois ela fica exatamente no eixo x, ou seja, exatamente igual a zero. E depois de cruzar o eixo x, ela passa a ser o quê? Negativa. Sempre que uma reta cruza o eixo x, a função troca de sinal. Beleza? Por conta disso, a gente vai ter uma regrinha prática que vai servir para os dois casos, que a gente vai chamar de cama. Contrário de A, mesmo de A. Olha só, quando A for positivo, o que acontece? Contrário de A, ou seja, começa negativo. Mesmo de A, depois passa a ser positivo. De novo, pessoal, cama, contrário de A. O A não é positivo? Contrário de A. Qual que é o contrário de A? Negativo. E depois, pessoal, mesmo de A, positivo. E aqui, pessoal, a regra continua valendo. Contrário de A, ou seja, o A não é negativo? Positivo. Mesmo de A. O A não é negativo? Negativo. Contrário de A, mesmo de A. Contrário de A, mesmo de A. Regra prática, cama. Vamos resolver um exemplo numérico para fixar melhor o conceito. Resolver a inequação 5x menos 4 menor ou igual a zero. Como a gente tem uma inequação de primeiro grau muito simples, dá para a gente tratar como se fosse equação. Então, olha só. Primeiro passo, achar a raiz da equação. 5x menos 4 igual a zero. Se você isolar o x, você vai obter que o x vale 4 quintos. O que a gente faz, pessoal? 4 quintos, daqui, ó, é a raiz dessa equação, 5x menos 4. E a gente coloca a bolinha fechada, porque a nossa inequação é menor ou igual. A gente já viu isso quando a gente estudou intervalos reais. Quando for maior ou igual ou menor ou igual, bolinha fechada. Quando for só maior ou só menor, bolinha aberta. Como é maior ou igual,
Perdão, como é menor ou igual, bolinha fechada. Tranquilo? Outra coisa importante, pessoal. A gente vai usar a regrinha do Kama. O número que multiplica o x é positivo ou negativo? É positivo. Então, Kama, contrário de A. Contrário desse número. Número positivo, então vou colocar negativo. E depois, mesmo sinal de A. Positivo. Contrário de A. O A não é positivo? Contrário de A. Negativo. Depois, mesmo sinal de A. O A não é positivo? Mesmo de A. Positivo. Eu quero maior. Aliás, eu quero os números que sejam menores ou iguais a zero, correto? Onde que é menor ou igual a zero? Do 4 quintos para trás. Concorda que negativo é menor ou igual a zero? Por conta disso, a gente vai pintar esse intervalinho aqui. Resposta, pessoal. Nossa resposta vai ser que o x pertence aos reais, tal que é x menor ou igual a 4 quintos. Pergunta, eu posso usar essa regrinha desse jeito em todas as inequações? Não, só quando for bem simples. A gente depois vai ver nas inequações do primeiro grau um pouquinho mais complicadas, a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. Beleza? Quando for assim, ó, 5x menos 4, 2x menos 5, 2x mais 3, ou seja, dois terminhos, dá pra gente resolver dessa forma. Tranquilo?